a gente está de volta a mais um Coragem para Dizer, e o tema de hoje interessa a pais, a mães, a todas as pessoas que amam crianças. A pergunta é, e aí, você tem coragem para defender uma criança se ela estiver em perigo? Você sabe o que fazer para defender uma criança, um adolescente, dos riscos das redes sociais, do mundo virtual? E é sobre isso o nosso bate-papo com uma mulher muito inspiradora, uma jovem mulher, que é a Cristiane Amorim, conselheira tutelar em Balneário Camboriú. Pelo que a gente estava conversando, essa menina nasceu para fazer isso, viu, pessoal? E a gente vai falar com ela já já. Mas antes de tudo, eu quero deixar o meu abraço para você que nos acompanha na TVBE de Itajaí, a TVBE de Joinville também está conosco por aí, a TV Mocinha, a TV BV e agora pelo YouTube, pelo Spotify, nós também estamos por aí. E é isso. Muito obrigada a você que nos acompanha e a gente vai falar então sobre esse tema que é tão intenso para todos nós, que é a proteção da criança e do adolescente, promovida pelo ambiente dos conselheiros tutelares, que é a missão que a Cris escolheu para a sua vida, né? Antes de tudo, Cris, seja muito bem-vinda. Quero deixar o microfone para te deixar o teu abraço, enfim. E já vou começar no serviço, né? Como é que foi isso? Por que conselheira tutelar? Porque uma menina tão jovem, de 20 e poucos anos, eu vou ser conselheira tutelar. Como foi encontrar esse caminho, esse propósito na tua vida? Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho, né, sobre a proteção, né, e a garantia de direito de criança e adolescente, que é a minha atual função, que eu sou extremamente apaixonada pelo que eu faço, né. Não é uma atuação muito simples e fácil de lidar no dia a dia, envolvem diversas violações de direitos, né. Quando uma situação chega no Conselho Tutelar é porque já houve um direito violado, então a gente já lida ali na ponta com uma situação extremamente vulnerável. E o meu desejo realmente desde a infância, né, eu sei que pode parecer clichê falar, mas desde a infância eu sempre tive um contato muito próximo com criança e adolescente também. Eu era aquela criancinha que ficava olhando os bebezinhos, ficava olhando eles para os pais no parquinho, na igreja, quando eu frequentava. Então eu sempre tive essa proximidade, esse cuidado com a infância, né. Eu também nasci e cresci num bairro considerado por muitos como um bairro pouco visado e vulnerável, né, há uns anos atrás, que é o bairro dos Municípios, em Balneário Camboriú. E lá eu criei durante um tempo um projeto social voltado, não houve CNPJ nem nada nesse sentido, mas a gente criou um projeto social ali voltado para a área esportiva. Durante muito tempo eu representei o município de Balneário no futsal, que era naquele momento que eu podia contribuir como ser humano para o meu município, para o meu bairro, né? E a gente, numa pracinha pública, a gente solicitou para o município, na época, a reforma daquela pracinha, para que a bola não caísse no rio, enfim. E depois da reforma a gente conseguiu iniciar as atividades ali. Então a minha paixão pela infância já vem aí desde de muito tempo, né? Depois iniciou a pandemia, enfim, eu para finalizar os estudos eu não consegui dar continuidade no projeto, porque eu não conseguia mais fazer com excelência, né? E nem todo mundo se voluntaria, então a gente contava muito com voluntários. Para você ter ideia, nos primeiros meses de projeto a gente contava com 60 crianças. Nossa. Do bairro, né? E para mim foi muito gratificante, porque alguns pais, apesar de não participarem, os filhos não levavam nem uma garrafa d'água, né? Não tinham uma chuteira, um tênis para brincar. Outros pais se envolviam assim, a gente fazia alguns lanches no final, então foi bem, bem bacana. Ô Cris, vamos tentar trazer já logo esse tema, porque eu acho que é o que está mais na mente das pessoas, né? O ECA tem 30 e poucos anos. Aliás, o ECA, gente, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É o conjunto de leis que estabelece direitos e violações que não podem ser cometidas. Né? E agora, recentemente, porque o mundo mudou, né? O mundo é outro. Tu, pelo que tu conta pra gente, e eu também, a gente brincou na rua. Hoje em dia, essa nova geração está conectada nas redes sociais muito cedo. E a gente tem tratado desse tema com muita profundidade, Cris, porque observa, inclusive, uma geração aí de crianças que acabam sendo diagnosticadas com síndrome do pânico, depressão, ansiedade, muito jovenzinhos, com 5, 6 anos na primeira infância ainda, inclusive, por conta dessa coisa das redes sociais.
E através dela, muitas crianças, elas acabam sendo absorvidas, né, por um mundo do mal, que a internet tem um monte de coisa boa, mas tem um monte de coisa ruim, sem que muitas vezes os pais mesmo percebam, e, enfim. E por conta disso, a luta dos conselheiros tutelares levou à constituição do ECA Digital, que ele é uma legislação que foi recém-aprovada, né? Cujo objetivo é responsabilizar as plataformas, e também orientar famílias, pais sobre o papel do Estado, enfim. Mas, de fato, ele ainda não está 100% vigente, né, Cris? Houve a aprovação da legislação, né? O que se sabe ainda é que, posteriormente à aprovação do ECA Digital, o Poder Executivo criou um decreto, né, em que a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, vai fazer uma regulamentação com as plataformas online, né, de como se deve ocorrer essa proteção e essa responsabilidade compartilhada dos pais, do Estado e das plataformas, né, dessas empresas privadas que têm essas plataformas digitais. Resumidamente, a partir do momento que tiver... A lei já está vigindo, tá, pessoal? Mas certamente a regulamentação que a NPD vai promover deu um prazinho aí para as redes sociais, para os aplicativos e tudo mais se ajustarem. Na prática, sim, a criança e o adolescente não vai poder apenas... Porque hoje em dia, se tu vai acessar um conteúdo adulto, uma coisa que não pode, proibida, né? Tem ali um aviso. Ah, você é maior de 18 anos, tu apertou sim, é só a autodeclaração. Agora não vai poder mais assim. Vai ter que ser uma prova real que aquela pessoa tem mais de 18 anos. E como vai ser isso na prática, Cris? Então, a NPD que vai regulamentar essa situação, né? Ela pode fazer, como já acontece em algumas questões, o envio de foto, documento pessoal. Por exemplo, o próprio ECA já regulamentou que crianças e adolescentes até 16 anos de idade, eles obrigatoriamente, os pais, têm que supervisionar as redes sociais. Então, a rede social, não ficou, o ECA não proibiu, né? Muita gente comenta que o ECA proibiu. Não é? O ECA não proibiu de criança e adolescente ter rede social. Ele trouxe limitações. Então, criança e adolescente até 16 anos de idade, eles obrigatoriamente têm que ter a supervisão, a plataforma tem que vincular essa rede deles com o responsável. Então, acredito eu que possa ser solicitado documento com foto, o reconhecimento facial dos responsáveis, da criança e do adolescente, enfim. Né? Uma outra mudança muito importante que o ECA Digital trouxe, que essa legislação trouxe, é o que a gente chama de perfilamento. Né? O que acontece? Hoje em dia, tu faz uma pesquisa, tu pesquisa uma camiseta branca, por exemplo. Daqui, não demora muitos minutos, depois nas tuas redes sociais, em todas as pesquisas que tu fizer, até no Google, vai aparecer propagandas dessa camiseta branca. E aí, o ECA Digital, ele proíbe que essas plataformas façam esse perfilamento, esse perfil da criança e do adolescente, o que eles gostam, o que eles pesquisam, né? Porque se entende que criança e adolescente ainda está em fase de desenvolvimento. Veja, se nós que somos adultos, né, a gente já é influenciado por algumas propagandas, a gente já faz compra e consumo de conteúdos que não é necessário, imagina uma criança ou adolescente que está em fase de desenvolvimento ainda. Então, o ECA também trouxe essa proibição de do algoritmo juntar essas informações sobre criança e adolescente, né, e jogar conteúdo ali infinito para que eles consumam, né? Na tua percepção como conselheira, o perigo, ele está mais na rua, dentro de casa ou na rede social? Eu acho que não tem uma estatística de onde tem mais o perigo. Eu entendo que, por como as famílias são formadas atualmente e pela dificuldade que se tem hoje em dia de se manter, né? Eu digo, vou exemplificar aqui pelo município de Balneário, que é onde eu atuo. Hoje, o padrão das famílias lá é ter, no mínimo, uns 2 empregos. A maioria dos moradores do município de Balneário, que nós atendemos, vou falar pelo que nós atendemos, não são naturais do município. Então, eles vêm de outros estados, de outros municípios, para tentar dar uma outra perspectiva de vida para os filhos, porém, eles não conseguem acompanhar o que os filhos fazem na internet. Por quê? Eles precisam de 2, 3 empregos para se manter, devido ao custo de vida elevado, né? Os filhos...
às vezes recebem o celular como uma moeda de troca, ou para mantê-los em silêncio, mantê-los calmos, enquanto o pai e a mãe estão naqueles únicos momentos dentro de casa para respirar, ou para limpar a casa, para fazer a comida. E a realidade é que se o pai não trabalha, né, como eles mesmos falam pra gente, se eu não trabalhar, eu não consigo colocar comida na mesa, eu não consigo pagar o teto pro meu filho morar. Então, eu entendo que quando o filho está dentro de um quarto, no mundo virtual, talvez o perigo seja maior no sentido da falta de cuidado que o pai e a mãe têm, achando que nunca vai acontecer com o filho algo, e de que está tudo bem porque ele está com o telefone, ele está com o celular e ele está dentro de casa. Então, eu não sei te responder porque eu desconheço dados sobre aonde o perigo é maior. Mas eu acho que, na prática, acaba sendo maior realmente no mundo virtual. Porque é um mundo sem fronteiras, né? E um mundo que a nossa geração não acompanha. Exato. Eu percebo, assim, ó, eu não consigo, eu acho que tu que é bem mais jovem que eu, tu tem 26 anos, tu não o que um garoto de 10 anos hoje acessa e programas já não é da tua época também, né? Existe uma produção de conteúdo muito célere, né? E eu acho que isso também é um dificultador para os pais fazerem esse gerenciamento, porque é uma realidade que não foi a nossa, né? Mas, Cris, tu já tiveste, assim, algum caso de atender uma criança, um adolescente, cujo o problema que ele se envolveu nasceu por conta do mundo virtual? Sim, a gente atende muitas questões lá, eu digo por mim, né? Atendimentos que eu já fiz em relação ao bullying, né? Ao bullying virtual, ao cyberbullying. Aonde um grupo determinado, eles chamam das famosas panelinhas, né? Da sala de aula, cria um grupinho e começa a debochar de tal colega. E aí isso sai do ambiente escolar, né, e vai para o ambiente residencial. E aí vira uma bola de neve. E aí quando o colega começa a saber que houve esse grupo, que houve esse falatório, que houve esse deboche, houve essa situação vexatória, a situação já está bem alarmada, né, bem alarmante. O aluno já não quer mais ir para a escola, o aluno já tem medo de frequentar a sala de aula, de ser, enfim... Agredido. A gente já atendeu também adolescentes que se envolveram romanticamente com pessoas de outros locais em que os pais não sabiam. E aí os pais só souberam quando os filhos fugiram de casa, sumiram. E aí uma coleguinha, vendo o desespero da mãe, a procura da mãe pela filha, informou, não, ela estava em contato, em um relacionamento virtual com tal pessoa e agora ela foi morar com tal pessoa. Então, assim... Geralmente meninas, então. Geralmente meninas. Todos os atendimentos que eu fiz nessa situação de relacionamento virtual até hoje foram relacionados a meninas, né? Pelo menos em Balneário Camboriú. Mas a gente sabe que o gênero ali, o sexo não é determinante, né? Então, assim, a gente já recebeu o caso de bullying, né, virtual, a gente já recebeu o caso de relacionamentos, troca de fotos, né, íntimas, e aí depois a menina não quer mais um relacionamento com o rapaz, ele começa a ameaçá-la a expor e divulgar as fotos. A gente acaba recebendo essas situações, sim. E como assim, como é o teu relacionamento com os pais? Porque, naturalmente, que quando a situação chega a esse ponto, muitas vezes o conselho tutelar é acionado não pelo poder pátrio. Se é um ambiente escolar, nasce na escola, é um terceiro que denuncia, enfim. Quando tu recebe esse pai, essa mãe, e acontece uma situação como essa menina, por exemplo, que arrumou um namoradinho pela internet, adulto, e saiu e a mãe não imaginava, enfim, como é a reação desse pai e dessa mãe? Como tu citou ali, né, que às vezes não vem dos pais, os responsáveis da comunicação sobre essa violação, né? O que acontece? Em Balneário, especificamente, desde o ano passado, que nós viemos contabilizando os dados, a maior porta de entrada de denúncia é da educação, realmente. Então, as escolas têm um papel fundamental, né, na comunicação dessas violações. É meio complicado essa comunicação com os pais quando já há uma violação, porque os pais nem sempre recebem bem as nossas orientações. E eles entendem assim, você não convive na minha casa, você não sabe como que é, você não sabe a dificuldade, não me ajuda a criar meu filho, agora quer vir me dizer... O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, o que eu fiz de errado. Mas a nossa intenção é ser um braço da família naquele momento. Mas é claro que a gente não vai ser um braço da família dizendo
tudo que o pai e a mãe quer ouvir. A gente vai acolher a dor dele, o sentimento dele, mas a gente também tem que alertá-lo sobre o descuido que ele teve na proteção. E ele geralmente não admite que se descuidou, Não né? admitem. Há uma responsabilização muito grande que a gente vê, eu particularmente vejo, dos pais pro Estado. Tudo o Estado tem que resolver. A gente sabe, sim, que as famílias têm as suas vulnerabilidades e dificuldades, mas o que a gente tenta fazer os pais entenderem é que os pais têm a sua responsabilidade perante os filhos, eles precisam cumprir essa responsabilidade, né? Então, a gente vê uma terceirização desse cuidado para a escola, para o Estado, muitas vezes para o Conselho Tutelar. Chega pais lá, puxando o filho pelo braço, ó, eu vou te deixar aqui porque tu não quer me obedecer. Né? E os pais não têm mais o controle da sua autonomia. Ou eles usam a sua autonomia, o seu poder familiar, como uma maneira de controle, de posse, que não é o caso. O Estado, a legislação, ela fornece o poder familiar para os pais para cuidar de um indivíduo que ainda não consegue se cuidar sozinho. Mas isso não significa que o filho é posse e propriedade do pai e da mãe. Não. Então, assim, a gente vê um exagero na chamada de atenção dos pais, ou eles são muito robustos, exageram, agridem, eles violam o direito do filho, mais ainda revitimizam o filho, que já sofreu a violência. Ou eles são muito duros. Ou eles são muito duros, ou eles são muito nocivos. Ou eles são muito relapsos, tranquilos e não cuidam, né? Não, eu entendo que o ECA digital, ele trouxe essa responsabilidade compartilhada realmente entre o Estado, né, a família e as empresas privadas que gerenciam essas redes sociais, né? Então, eu acho que trouxe um empoderamento muito importante para os pais, que é necessário, né? Uma regulamentação. Olha, muitas vezes não se existe, eu costumo dizer que não se existe faculdade para ser pai e mãe, assim como também não existe para ser filho. Então, é muito importante que os pais tenham um norte de onde seguir. E o ECA Digital, ele trouxe um norte. Olha, isso aqui a agência, a plataforma precisa fazer, isso aqui o Estado precisa fazer, isso aqui os pais precisam fazer. Né? A gente está tratando da infância e da adolescência, que é o futuro. Então, quanto mais norte tiver para as famílias, melhor para eles poderem atuar, né? Não que seja só isso que vai resolver, mas já é um caminho. Cris, esse ponto eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco mais. Não, por conta de uma série de questões, né? A gente lidera um trabalho na LESC chamado Integra, que nasceu depois do episódio de Blumenau, da violência nas escolas, que a gente percebeu, né? Que a gente está nesse rol de violências, lamentavelmente, que o mundo já estava posto. A gente começa a caminhar, a dedilhar mais nesse olhar de pais e mães para com seus filhos, por conta dessa sobrecarga, né? É o que tu diz. O pai e a mãe, para dar uma vida digna, para conseguir prover as necessidades do filho, ele acaba, a mãe, é o pai e a mãe fora do lar, trabalhando muitas horas seguidas, prestando pouca atenção nessa criança muitas vezes, e quando ele é chamado numa situação de violação, ele se sente perturbado com isso, né? E a reação dele, ela alterna geralmente entre agressão excessiva ao filho, dureza demais, ou apatia, vamos dizer assim, né? Dali para diante, assim, o conselho consegue perseverar na mudança de mentalidade, de postura do pai, ou para por ali e a gente não tem um caminho assim. A assistência social, por exemplo, ela recebe esse pai e essa mãe aceitam a ajuda do Estado para melhorar aquela circunstância, ou para por aí? A gente tem ou não uma política pública de continuidade para resolver aquela situação, além do chamado pontual, né? Além do castigo que a criança vai levar ou da negligência que vai seguir continuando naquela casa? Eu costumo dizer que cada caso é um caso. Então, eu vou utilizar a palavra que tu usou ali sobre a Integra, né? Sobre a comissão que a LESC tem ali, que foi formada. O Conselho Tutelar, ele não consegue fazer o trabalho sozinho. Ele precisa estar integrado com a rede de atendimento. Qual a maior função, uma das maiores funções do Conselho Tutelar, além de auxiliar o município a criar políticas públicas? É requisitar o serviço público. Então, eu vou dar um exemplo aqui para até ficar mais fácil a compreensão. Eu atendi uma mãe que a filha ela tinha dificuldade no aprendizado, né? E essa mãe, ela agrediu a filha porque ela não soube ler uma frase que a mãe tinha exigido que ela lesse,
A mãe agrediu ela ficou com marcas no corpo, a escola nos acionou. E nós conversamos com a mãe. De primeiro momento, a mãe teve essa resistência que eu falei que a maioria dos pais tem. A filha minha, tu vens aqui. Quem tu acha que é para dizer para mim como é que eu vou educar minha filha? Exatamente. É isso que a gente geralmente escuta primeiro. E aí, o pai e a mãe começam a ver que, opa, calma aí, eu infringi uma lei e eu tenho um limite para atuar. Eu tenho um limite para cuidar do meu filho. E eles começam a ver que eles não têm saída, porque o conselho tutelar ele pode aplicar medidas de proteção. Uma das medidas de proteção pode ser o afastamento da criança do violador do lar, que é o principal, para evitar que a criança saia do seu núcleo familiar e da sua rotina, que ela se sinta mais prejudicada ainda, seja revitimizada novamente. Ou o afastamento da criança e do adolescente do lar, que é a última das últimas hipóteses. Medidas. E tudo depende de cada caso, né? Ou a gente pode aplicar uma advertência aos pais. Geralmente, quando os pais veem que o cerco está se fechando e que eles vão, possivelmente, perder o contato com o filho, que isso vai gerar situações e eles vão responder judicialmente, criminalmente, né? Eles começam, opa, então tá, eu fiz errado. O que eu preciso fazer agora? Porque, como eu digo, a gente tenta acolher o pai e a mãe, a gente entende que cada um tem as suas dificuldades, mas o meu trabalho ali não é passar a mão na cabeça do pai e da mãe, é proteger a criança e o adolescente. Ninguém pode se eximir ou dizer que desconhece da lei. E não pode agredir, não pode torturar, né? E aí, a gente faz um encaminhamento depois dessa família, se ela está disposta a isso, para o CREAS. O que o CREAS vai trabalhar com essa família? Essa desnaturalização da violência, que você perguntou. Então, não é o conselho que vai acompanhar essa família no sentido de fazê-los desnaturalizar a violência. Sim, tu encaminha para o CREAS, mas o pai e a mãe não é obrigado aí, né? São obrigados. Eles têm que cumprir. Quando o conselho determina, se eles não cumprirem... Se eles não cumprem, a gente representa eles no Ministério Público. Aí o Ministério Público vai analisar a situação, vai ver se é passivo de continuar ali a representação, e aí eles fazem audiência, tem risco de aplicar pena de multa, né? Qual que é a grande dificuldade hoje que é importante trazer aqui, Paulinha? Geralmente os pais que nós atendemos, e eu falo isso com muita preocupação, em todas as reuniões de rede que eu tenho a possibilidade de participar, eu cito isso em Balneário. Recebendo uma verdadeira aula da Cris, essa jovem talentosa que tem como missão de vida proteger crianças e enfim, está nos falando sobre tudo isso. Esse pai sobrecarregado, essa mãe sobrecarregada que tem 2, 3 empregos. Vamos lá, continua, Cris. Então, a gente tem uma realidade em Balneário, e eu acredito que em quase 100% dos municípios brasileiros, que é essa necessidade dos pais em que o conselho faz o atendimento. Geralmente nós atendemos famílias mais vulneráveis, não porque não acontece violação de direitos em famílias que têm uma renda um pouco maior, uma qualidade de vida um pouco melhor. É porque não nos chega essas informações. Que a escola particular não denuncia, né? Um exemplo nítido disso, não fugindo do assunto, mas é o caso do menino Bernardo. Ele pediu socorro, inclusive pessoalmente, para o juiz, para o promotor de justiça, e infelizmente ele não foi ouvido da maneira devida, porque ele tinha uma família com poder aquisitivo bom, considerado pela sociedade, que tentava mascarar aquela situação e dar diversas oportunidades para os pais, né? Eu não estou dizendo que eu sou a favor de romper o vínculo familiar, muito pelo contrário. Existem, como eu citei ali, o CREAS e toda a rede de atendimento e o próprio Conselho Tutelar, a intenção é auxiliar nesse vínculo familiar e fortalecê-lo, né? Desde que não haja recorrentes violações. Então, cada caso é um caso. O que acontece, né, voltando ao assunto, as realidades que a gente vê no município. Esse pai, ele está sobrecarregado. E geralmente a gente vê muitas mães solos, tá? Que o pai não paga pensão, que o pai não auxilia de nenhuma forma, nem emocionalmente. E aí a gente faz o encaminhamento para o CREAS. O CREAS, ele funciona, por exemplo, de segunda a sexta, em horário comercial. Esse pai, essa mãe, ele não vai desnaturalizar a violência sozinho. Ele não vai um certo dia, a conselheira Cristiane conversou comigo, falou que eu estava errada. É isso aí, não vou mais bater na minha filha. Não é dessa forma, né? Ele precisa de um acompanhamento para isso. De assistente social, de psicólogo, enfim. Como que eu vou obrigar essa mãe? Eu faço os encaminhamentos, né? Mas essa mãe, ela não consegue aderir. Porque ela tem que sair no horário de trabalho. Ou no horário de almoço, que é no horário que ela tem para comprar comida no mercado, para ir buscar o filho na aula e levar lá para babá. E é uma grande dificuldade que a gente tem que me entristece muito. Porque aí a gente não vai conseguir desnaturalizar a violência no ambiente familiar. Por quê? Porque sozinho o pai e a mãe não vão conseguir. Como que tu vai tirar da cabeça do pai e da mãe uma cultura que vem lá, ó, há muitos anos?
São gerações e gerações passando que a violência é necessária para educar, para criar, disciplinar. para disciplinar. E é muito isso, porque a maioria de nós, dos pais, que, assim, claro, na minha geração eu já fui diferente, mas os nossos pais, os nossos avós, todo mundo que eu conheço na vida apanhou. Uns apanharam dentro do limite do responsável, outros, que é uma palmadinha e tal, que nem isso pode, eu sei que não pode. Eu já ia falar. Mas assim, dentro de um limite que não chegou a ser um grande trauma, entendeu? Mas teve gente que apanhava mesmo muito, tipo, né? De uma forma que não dá nem para imaginar. Que era espancamento já, né? Não era nem uma repressão. Mas todo mundo que eu conheço, da minha idade para trás, teve esse tipo de educação. E tu sabe que essa tua fala é uma fala que os pais justificam para nós. Eu apanhei e não morri. Eu apanhei e tô vivo. A gente fala isso quando a gente senta para conversar, dizendo inclusive, poxa, se pudesse dar umas palmadas hoje em dia, fulano não era assim, é porque não apanhou em casa, é porque o pai não corrigiu. A sociedade também ainda espera que o filho seja corrigido em casa. Exato. Né? E é por isso que eu acho que é importante a gente tratar desse tema. A gente está vivendo um novo mundo. E é bem como tu falaste em algum momento, não existe, se tivesse uma receita de bolo aí, uma receita mágica, um livro que ensinasse como a ser pai e mãe, essa pessoa estava milionária, porque as pessoas são diferentes, as culturas são diferentes, os filhos são diferentes, a gente não consegue educar dois filhos do mesmo pai, da mesma mãe, do mesmo modo. Porque são personas com sentimentos e personalidades distintas, né? Nesse mundo sobrecarregado aí. Nesse momento que tu me fala, tu estava me falando, eu já me vi nessa situação, nesse buraco que a gente tem da mãe que agiu errado com a filha, com o filho, do pai, que seja, mais a mãe inclusive, porque é isso, as famílias mais vulneráveis, a gente tem mais mães solos, e não consegue achar um tempo para ir na consulta da assistente social. Existe alguma possibilidade, tu acha que funcionaria para essa mãe um atendimento virtual, por exemplo? É possível ser feito? Aí vai da estrutura do município, né? Eu acho que não teria talvez o mesmo efeito quanto um acolhimento presencial, porque muitas vezes essa mãe ela precisa de um acolhimento ali, às vezes um abraço. Conversas em grupo, ver que outras mães também passam pelas mesmas dificuldades, trocar experiências e entender que, opa, essa mãe conseguiu evoluir aqui, então também é possível para mim. Opa, essa mãe conseguiu de tal forma. Eu acho que o acolhimento presencial para essas famílias vulneráveis é mais importante. Porém, na falta dessa possibilidade, com certeza, o virtual, eu diria que é melhor do que nada, né? Eu costumo dizer assim, Paulinha, retornando ao assunto que a gente estava abordando ali, eu até recebo algumas críticas de até conhecidos, familiares, amigos, assim, com um pensamento que eu tenho sobre essa questão da violência física, né? E psicológica também, enfim. Eles justificam exatamente isso. Eu apanhei, eu não morri, eu não bato nem na metade do que meu pai e minha mãe me agredia, então tá bom, tem que levantar a mão e agradecer. E aí eu penso que, assim, educar dá trabalho. Eu até tenho, na minha sala, assim, tem um quadrinho que tem exatamente essa frase. Educar dá trabalho. Se não está dando trabalho, tem algo de errado. Imagina tu criar um ser humano, como tu falou, com a sua própria personalidade, com o seu próprio jeito de lidar com as coisas. E é bem comum isso. Os pais vêm para nós e falam assim, poxa, o meu outro filho tá lá, tá fazendo faculdade, nunca me incomodou, sempre passou de ano na escola, gostava de ir pra aula, esse aqui não quer nem ir pra aula. E eu criei do mesmo jeito. Não, a senhora não criou do mesmo jeito. Pode ter certeza. Às vezes esse aqui precisou de mais atenção, às vezes aquele lá precisou de menos, às vezes esse aqui se sentiu menos acolhido, aquele lá se sentiu mais acolhido. Tem essas diferenças. Não culpabilizando os pais por isso. É a necessidade do momento, né? Só que eu digo assim, ó, o fato de não existir uma faculdade para ser pai e mãe não isenta eles da responsabilidade do poder familiar e de tratar o filho com amor e carinho. Ah, eu vivenciei situações ruins na minha infância. Então, tentando replicar isso. E aí é onde eu digo que as pessoas às vezes acabam me criticando, assim. Poxa, se tu não tem paciência para ter filho, não tenha. Se tu não tem paciência para educar um pouco melhor do que tu teve na tua infância, não tenha filho. Espera um pouquinho para ter.
Porque o filho não pediu para vir ao mundo. Eu sei que é duro falar isso, é chato, mas o filho não pediu para vir ao mundo, ele não pediu para nascer. Então, o mínimo que o pai e a mãe pode fazer, eu falo isso porque eu me estresso um pouco, sabe? Eu me chateio. Poxa, é uma criança adolescente, por que que tu vai violar o teu bem mais precioso? Ele tá aprendendo contigo, tu é o espelho dele. Eu trabalho com crianças que são violentadas sexualmente, que pedem pelo violador. Eles não sabem que aquilo foi uma violência sexual. Eles não sabem que apanhar... As crianças dizem pra mim, eu mereci, tia, apanhar. Porque eu não sabia ler. Porque eu não guardei meus brinquedos. Isso pra mim é tenebroso. Como que um ser indefeso merece apanhar? Não tem lógica, não entra isso na minha cabeça, entende? Então eu sou extremamente contrária a qualquer tipo de violência. Eu entendo que os pais têm as suas dificuldades. Eu entendo, mas aí é que eu digo, então não tenha filho, se você não está preparado para enfrentar essas dificuldades. E mais que isso, agora que teve, tem que resolver. Me conta isso, assim, ó, Cris, teve um caso que tu se lembra de que tu atendeu nesse período e que depois o pai e a mãe te agradeceu, voltou para agradecer? Já teve. Já teve, assim, alguns casos, mas geralmente não voltam. Geralmente não voltam para agradecer. Só que eu confesso que não são casos que me agradam muito, assim. Geralmente são casos em que os pais não conseguem pôr autonomia aos filhos, né? E aí a gente tem que... Eles pedem pra gente ser bicho-papão. E eu até brinco, assim, eles saem chateados do atendimento comigo, porque eu falo assim, olha, tu tá falando com a conselheira errada. Eu não vou pegar aqui no meu armário uma máscara de bicho-papão e vou amedrontar o teu filho. Muito pelo contrário. Traz ele aqui para conversar comigo que eu vou falar dos direitos que eles têm. Da maneira que eu devo falar, com acolhimento, com escuta. Mas eu também vou falar sobre os deveres que eles têm. Né? Acontece muito dos filhos não querer, hoje adolescente não querer ir para a escola. E a gente conversa, tenta explicar sobre um futuro, sobre uma nova perspectiva de vida. Às vezes, quando é possível, a gente traz alguns exemplos pessoais ou de trabalho. E aí depois os pais veem uma mudança. Mas a mudança não é por uma única conversa com a conselheira. Eu tenho certeza disso. E aí eu explico quando os pais voltam. Eu falo, olha, não foi porque eu conversei com ele. Aquilo pode ter aberto uma chavinha. Mas isso foi a tua mudança de comportamento com o teu filho. Né? Foi a tua mudança de postura dentro da tua casa. Eu já atendi uma adolescente que ela não tinha diagnóstico ainda, mas ela não respeitava a mãe, ela não queria ir para a escola, ela queria ter uma liberdade para usar droga, para usar bebida alcoólica, enfim. E a mãe, mesmo com investigação de um possível diagnóstico, e não por conta de droga nem nada disso, né? Tinha outros fatores ali, obviamente, né? A mãe não dava o medicamento direito para a menina. E aí eu conversei com a mãe, conversei com o adolescente, fui entendendo o contexto, todo o vínculo familiar ali de manhã até a noite. E eu falei, mas como que a senhora quer auxiliar ela na ansiedade dela se o médico que estudou para isso receitou um medicamento e a senhora não tá... Ai, mas ela já tem 13 anos. Quem que é responsável por ela? Então a senhora até os 18. Não tô dizendo que tem que né, fazer tudo para criança, para adolescente, mas se ela não tá tendo a percepção de que aquele medicamento é necessário para ela, quem que vai ter que ensinar e mostrar isso para ela diariamente? A mãe? O pai? Tu tocasse num ponto muito sensível aqui, ó. Olha, eu vou repetir a frase, até escrevi aqui porque eu gostei. Desse tema eu acho que a gente tem que aprofundar. Pais que não conseguem impor autonomia aos filhos. Uma pesquisa recente, agora me fugiu a referência de onde ela é, mas ela apontava que 57% dos pais com 30 anos ou menos, agora, tem como objetivo de vida, quando se fala dos seus filhos, eles têm como objetivo de vida ser amigo dos seus filhos, né? Uma teoria que parte da psicologia também contesta, porque, e eu também, eu penso que pai e mãe é pai e mãe, e pode ser amigo dos filhos quando os filhos já tiverem a fase adulta, quando for possível, mas durante algum tempo, tu tem que estabelecer o limite das coisas, dizer, meu filho, isso aqui está errado. Hoje em dia, me parece que a escola... E outras questões, né? Na educação, nós temos, na classe do magistério, os professores têm o maior número de afastamentos por depressão do Brasil, de todas as ocupações. Por quê? Porque há esse jogo de empurra. Os pais querem que a escola não dê conta só de ensinar português, matemática, história. Não, eles querem que o filho volte de lá educado, entende?
e eles querem resolver o problema de caráter, de moral, de ética, de certo, de errado, tudo dentro da escola. E isso eu acho também que é um ponto muito sensível. Eu tenho visto, assim, observado crianças de 3, 4 anos de idade, que a criança, se ela vai, ela chora porque não quer ir na casa do vovô, ninguém vai. E o pai e a mãe obedecem a criança, né, nessa idade. Eu tenho discernimento e clareza que essa criança não merece de jeito nenhum apanhar e nada disso, mas alguém tem que tratar essa criança dentro do limite da faixa etária que ela tem. Concorda comigo? Concordo plenamente. E como que... E eu acho que muito do que os pais fazem é por instinto. O pai que apanhou muito no passado, ou ele quer seguir batendo no filho, ou ele não quer, ou ele quer tratar o filho como se fosse um bibelô, né? E essa falta de caminho... A gente tem uma proposição aqui, amiga, pelo Integra, que a gente está na iminência de lançar, que chama Escola de Paz. Olha que desafio. Vai ter um monte de gente que vai dizer assim, mas são os arrogantes metidos, né? O que eles querem saber? Mas o objetivo... Prepara, que vão dizer mesmo. Mas o objetivo do Escola de Paz, ele não é esse, assim, ninguém quer ensinar ninguém a nada. É de verdade, assim, uma troca de experiências para a gente entender o que é o mundo de hoje e todos nós aprendermos juntos a sermos pais melhores, né? Mas eu estou te falando tudo isso para voltar no nosso tempo. Eu volto para essa realidade aqui. 90% das pessoas trabalham demais e dedicam pouco tempo aos seus filhos. E aí, Cris, conselho prático, o que a gente vai dizer para esse pai e para essa mãe sobrecarregados? O que tu acha que poderia ajudar a melhorar esse relacionamento pai e filho? Isso é bem difícil de responder, porque envolve outros fatores sociais, né? E aí eu vou para um outro caminho que eu não vou me prolongar. Então, assim, a gente tem... Trabalhando com a realidade que a gente tem de mundo, de condições sociais, né? De vulnerabilidades, não existe realmente algo mágico que vá resolver, né? Eu entendo que os pais, eles podem tentar evitar terceirizar a criação dos filhos, né? Hoje a gente tem um mundo virtual, então eles podem pesquisar maneiras de regular suas próprias emoções quando o filho fizer uma birra. Hoje em dia tu consegue ver um vídeo curto de 30, 50 segundos de como tu pode lidar no momento de birra do teu filho. Claro que na prática é diferente. Claro que na rede social é mais fácil. Mas o que tu vai fazendo com constância vai melhorando. Tu vai se habituando, né? A própria ciência fala, né? A questão do poder do hábito, né? Então, assim, conforme tu vai mudando o teu comportamento com o teu filho, tu vai se habituando a ter uma nova vivência ali com ele. O teu filho vai te ver como uma figura de autoridade, né? A gente não quer, eu digo o conselho tutelar, ele não quer tirar a autonomia dos pais, ele quer fortalecer essa autonomia, né, da maneira devida. Então, assim, eu respondo essa pergunta com muita dificuldade, realmente, porque não envolve apenas força de vontade, envolve condições sociais muito sérias. Não se pode falar em romper com um ciclo de violência, de vulnerabilidade com uma mãe solo com 3, 4 filhos, que não tem rede de apoio nenhuma, que está em um outro estado sem rede de apoio. Como que eu vou falar para essa mãe, entende, que ela tem obrigatoriamente que de um dia para o outro mudar a forma dela de educar? A minha sugestão, né, é que mude a rotina dela, no sentido de, se ela chega e mexe no celular, o celular deixa a gente mais estressado, mais ansioso, então deixa o celular de lado, vai dar atenção para os filhos, pede ajuda do filho para fazer uma comida, mostra para o filho através de exemplos, arrumar a cama, guardar os brinquedos. São coisas que não são simples de ser feitas. Eu sei que não é. Mas, se tu gerou o teu filho, que é o teu bem mais importante, então se dedique a ele. Eu acho que é voltar para a essência e pensar assim, ok, essa é a minha realidade de vida. Sair do automático, talvez. Sair do automático, exato. Falasse tudo. É pensar assim, vou voltar para a essência. Eu tive meu filho. É um ser humano que precisa 100% de mim. Então eu vou dar o meu melhor dentro das condições que eu tenho. Não é também se vitimizar e usar a condição social como muleta, né? A gente sabe que há muitas dificuldades
e que muitas famílias vai passar gerações e gerações e não vão conseguir mudar, infelizmente, aquele ciclo de vulnerabilidade social. Eu tenho uma pergunta para ti que também é bastante delicada. Quero só ver o que tu vai me dizer. Mas olha só, tem toda uma discussão aí sobre a questão da relação da criança com o trabalho. Eu vou te dizer qual é a minha... Claro, a gente tem estabelecido uma idade. Já fui massacrada pela minha visão também. 14 anos, certo? Sim. 14 anos, antes dos 14 a criança não pode trabalhar. Uma criança de 14 anos hoje, um adolescente de 14 anos, ele não está preparado para uma série de coisas, mas ele está preparado para outras, na minha visão. E assim, bom, eu venho de uma educação que eu desde os 7 anos, o trabalhar desde os 7 anos era uma espécie de diversão para mim. Era eu acompanhar o meu pai quando ele vendia as porcelanas da minha mãe, eu ia junto. E imagina, uma criança super falante, ele tinha a exposição de porcelanas aqui na Praça 15, eu dizia, porcelana pintada à mão, minha mãe que pinta. Só de uma criança tá ali ofertando aquele produto, meu Deus, quem não ia comprar, comprava. Ai, que bonitinha, que fofinha uma criança. Enfim, para mim era uma diversão. E assim, é alguns dos poucos momentos que eu tenho lembrança de ter tido o privilégio de ficar com meu pai, porque o meu pai trabalhava muito, minha mãe trabalhava muito, nós éramos muitos irmãos. O meu pai era um homem enérgico, mas carinhoso, afetuoso também. Era quando eu vinha para Florianópolis caminhando com ele no centro da cidade, com ele de mão, andar de mão dada com meu pai, que para mim era importante, entende? E aí tem toda essa coisa que a criança... Eu penso, honestamente, assim, num negócio familiar. Não é a criança trabalhar 12 horas por dia, deixar de ir para a aula para trabalhar, ou para cuidar do irmão mais novo, ou ter que ficar sobrecarregada fazendo todas as tarefas domésticas. Não é nada disso. Mas eu entendo que a criança, e não precisa ser aos 7 anos de idade também, né? No meu caso foi uma excepcionalidade. Mas eu penso que a criança, ela poderia sim acompanhar o pai. No caso dos empreendedores que têm os seus próprios negócios, a criança ficar 1 ou 2 horas ali, ajudar a recolher uma mesa, eu não vejo, eu não entendo, não tem um jeito de a gente melhorar isso aí que não seja tanto 8 ou 80, porque o não pode nada também é ruim no meu ponto de vista. É que não pode nada, né? Pode, a partir dos 14 anos, né? Com um contrato de trabalho, de aprendizagem. Não, sim, né? sim. A partir dos 14 anos, ok. Porque aí a criança vai fazer um estágio, menor aprendiz, beleza. Isso. Eu digo o relacionamento da criança com o trabalho dentro do lar, num negócio doméstico, Eu por acho exemplo. que tudo depende. Mas não tem previsibilidade legal para isso, tu concorda? Exato, não Se existe. alguém te denunciar, eu tenho 12 anos de idade, a minha mãe tem uma loja, eu trabalho lá no caixa. Se alguém te denunciar, tu tem que notificar aquela mãe. A gente precisa orientar a família, porque independente do nosso pensamento pessoal ou não, né, a gente precisa orientar Mas conforme qual a é o teu legislação. pensamento pessoal? O meu pensamento pessoal é que criança tem que ser criança. Criança precisa viver a infância. Eu não estou dizendo que... Por exemplo, tu falou, era o único momento que eu tinha com meu pai porque ele trabalhava muito, né? Mas tu ficava embaixo do sol? Não, aí é que tá. Entende? Aí, por isso que eu digo, era acompanhar o meu pai no trabalho dele. Eu acho que acompanhar é diferente. Tu vê o teu pai tendo responsabilidades, vê da onde vem o dinheiro, vê que a vida não é mil maravilhas, que tu precisa se esforçar, estudar para ter boas condições de vida. São outras situações. Eu acho que depende de cada situação. A minha visão pessoal máxima é que criança tem que ser criança. Mas calma aí, eu tenho uma empresa aqui e eu preciso tirar a cópia de 100 papéis aqui e vou pedir pro meu filho tirar na impressora. Eu não vejo problema nenhum. Tu entende? Eu trabalho na construção civil, preciso de um filho para ajudar a carregar um tijolo. Opa, eu já penso em outras situações. Então, o que acontece é que o ser humano não consegue equilibrar. Aí é que tá. Eu acho que isso tem que ser discutido pelo nosso país. Porque, de verdade, eu vou te falar, porque eu venho de uma família pobre, então eu não estou falando de, né? A gente teve 6 filhos, todo mundo tinha muito filho naquela época. Eu venho ainda dessa geração. Então, e eu também acho que não dá pra gente não dá pra gente arrancar da criança a sua infância, de forma nenhuma. Mas eu acho que a gente deveria ter uma permissividade legal. Olha, a criança, pai e mãe têm um negócio, a partir dos 12 anos,
ela pode estar num negócio familiar por 2 horas diárias, que seja, né? Desde que não sejam atividades insalubres, nananã. Cruéis, degradantes. O que eu quero te dizer é que deveria haver um espaço para isso, tu tá entendendo? Para que a família... porque isso é bom no meu ponto de vista. Eu sou totalmente contra o trabalho infantil, né? Mas eu o trabalho entendo... infantil, não, sim. Mas eu digo assim, nessa tua fala... Eu digo que isso é para... É uma outra situação. E não presta bem atenção, eu quero deixar claro aqui para todo mundo que está me ouvindo, eu não sou a favor de menores de 14 anos trabalharem por aí, fazendo estágio, nada disso. Eu digo a criança aí, a partir dos 10, 12 anos, poder estar próximo ao pai, à mãe, em algum período, entendeu? Mas é isso que tu está falando, é uma situação diferente da realidade, infelizmente. Porque o que os pais fazem? Eu digo pela realidade nossa municipal. Eles colocam a criança para ficar na sinaleira. Vender doce no sinal, que é uma tristeza, que dá vontade de pegar essas crianças e levar para casa, dar uma dor no peito. Ou ficam com ela no colo para que os outros se compadeçam. É diferente do que tu está falando. O que tu está falando, eu concordo plenamente. Eu acho que é uma maneira de colocar, de ensinar para o filho responsabilidade. Exato. Além de lavar a louça, arrumar a cama, opa, olha aqui é a empresa do pai. Aqui a gente faz isso, vai ensinando para a criança algumas situações. O problema é que o ser humano ele não sabe utilizar as armas que ele tem da maneira correta. O problema é que os filhos ainda são vistos como propriedade dos pais. Exato. E aí, tanto pais como mães, porque assim, a gente vem, é muito engraçado isso, né? O fenômeno da violência contra a mulher. A gente tem a violência contra a mulher, mas muitas vezes é um ciclo de violência dentro do lar, né? Muitas vezes a autoridade que a mãe exerce sobre aquele filho, ela replica a autoridade que o marido impõe sobre ela, né? Quando não é o próprio pai o violador do direito da criança também. Esse marido foi uma criança que assistiu o pai batendo e que apanhou. Exatamente. Normalizou a violência. Exatamente. Normalizou esse contexto de posse. Exatamente. Mas eu penso que se o ser humano tivesse bom senso, né, para usar as liberdades que a gente tem, não precisaria nem existir lei. Infelizmente precisa, porque o ser humano não sabe, né, ser humano, né, numa sociedade. Então precisa de lei para regulamentar. Eu acredito que da forma que tu falou, nesse formato, eu sou totalmente favorável também, né? Agora, acontece que as pessoas não sabem respeitar isso, infelizmente. Infelizmente. E os limites estão sendo sempre quebrados, né? E aí as famílias reclamam daí do poder estatal ficar delimitando regras dentro do âmbito familiar. Mas, poxa, se a família tivesse um bom senso para lidar da melhor forma possível, não precisaria do Estado. O Estado não fica indo na casa de cada um, batendo na porta e vendo todos os problemas para fazer uma lei. Meu Deus, estou louco para fazer uma lei. Não. O legislador, ele cria porque ele vê uma necessidade. E geralmente é quando já aconteceu um rompimento ou alguma situação. Eu acho que muito do que a gente vive de problemas, seja... Assim, a gente começou falando de um tema que é o mais relevante, né? Que é o ECA digital, que está vindo aí e que parte um tanto de tudo isso, né? Porque o pai e a mãe vai ter mais essa obrigação. Muitos vão pensar isso, agora eu vou ter que dizer o que meu filho pode ou não pode. Tem pai que não está nem aí, ele não consegue, durante o seu dia, chegar nesse... E é bem isso, um dia de folga dele, ele tem que limpar a casa, ele tem que preparar a comida da semana, né? Mas a gente parte também dessa discussão do que é esse ambiente familiar hoje, do que é esse núcleo. Quem são os filhos e filhas que nós estamos criando? E será que nós estamos criando os nossos filhos ou as redes sociais estão criando os nossos filhos? Porque o espaço não fica vazio. Eu tenho dito isso, se o pai e a mãe não ocupar o espaço na vida da filha e do filho, alguém vai ocupar, né? Exatamente. E esse alguém pode, de fato, levar... Eu vejo que assim, a gente tem um cenário, não só o cenário de violência, mas eu vejo a gente criando uma geração de crianças muito frágeis, que não sabem lidar com uma decepção, com uma frustração, que não sabem como reagir, que não conseguem se defender, porque elas não estão sendo orientadas para isso, né? E porque pais e mães não têm mais temas a falar com os seus filhos em casa, né? É tudo muito no automático. E eu acho que essa coisa de fazer a família sair do automático é um grande desafio da atualidade. E aí eu volto também a abrir um parênteses aqui, pessoal. O caso da Cris, a violação de direitos, vocês prestaram atenção no que a Cris disse? A maioria dos casos que chegam ao conselho tutelar nasce aonde?
na escola, porque a escola pública denuncia. A escola particular, cujo pai paga a mensalidade, não vai denunciar um pai agressor. É muito raro ver informação para nós. Raríssimo. Não estou aqui fazendo nenhuma crítica às escolas particulares, mas estou falando sobre um dado real. Eu acho que é 1 ou 2 por ano. Tu sabes que eu nunca tinha parado para pensar nisso? Eu vou dizer para vocês que eu faço essa coragem para dizer aqui, eu acho que é para mim aprender. Todo dia eu aprendo uma coisa nova, todo programa. E a Cris me fez fazer de fato essa reflexão. A gente tem problemas sociais na criação de filhos em todas as classes sociais, em todas as famílias. Porque pais e mães estão conectados, vamos dizer assim, no automático. Eu acho que essa, de tudo que a gente falou hoje, Cris, talvez essa seja a reflexão mais forte, assim, mais importante que nós duas construímos nesse Coragem para Dizer. É dizer para você, pai, mãe, que realmente pare um minutinho e reflita no tempo que você está aplicando para a educação do seu filho, para observar como está sendo o desempenho dele. Porque eu não digo em 100% dos casos, mas mais de 90% dos casos que chegam para a Cris, e quando eles chamam os pais, no caso de uma violação de direitos, seja provocada pelo filho ou cujo filho é vítima daquela violação, assim, a maioria esmagadora dos casos, os pais são tomados de surpresa. Eles não sabiam que o filho ou a filha estaria envolvido na situação A, B ou C, né? Sim. Justamente, a maioria das situações que chega para nós, acho que 99%, é quando a situação já ocorreu, quando a violação já foi instaurada ali. Então, e muitas vezes os pais ficam sabendo junto conosco, realmente. Às vezes os pais ficam sabendo só depois. E aí é onde eu pergunto, né? Onde a gente faz essa reflexão, né? Para os pais saírem do automático. Né? Porque o automático faz com que tu não observe situações importantes dentro de casa. Mesmo observando, já é tão difícil, né? Fazer com que o filho siga um caminho que a gente considera bem e o caminho viável para ele ter um futuro melhor. Imagina não observando, vivendo no automático. Cris, na tua percepção, o mundo está melhor ou pior? Ela deu para fazer perguntas difíceis, né? Mas é porque tu pode responder, amiga. Se tu tô te perguntando porque tem conteúdo aí. Melhor ou pior? No espectro de violência, né? Vamos dizer assim. É que eu trabalho diariamente com violência, então eu vou ser sincera que a gente fica com a cabeça um pouquinho bitolada, sabe? Eu não consigo, eu não posso dizer pra ti que eu não acredito que o mundo possa ser melhor, porque senão não teria o que eu fazer nessa minha função, mas é difícil acreditar nisso. É difícil acreditar que o mundo está melhor. Só que aí é o que eu digo, hoje em dia a gente tem mais informação na palma da nossa mão, né? Para ver mais tragédias. Eu atuo diariamente com tragédias, com situações de violência, né, contra seres indefesos. Então, eu não consigo te dizer que eu acho que o mundo está melhor. Eu não acho que o mundo está melhor. Mas eu acredito que possa melhorar. Tu sabe o que eu acho? Assim, ó, esses dias, então eu vou te contar. Eu tenho feito essa pergunta, porque esses dias eu tive num evento, eu tive o privilégio de conversar com um dos fundadores do Grupo Queires, um senhorzinho já de muita idade, e aí ele estava muito feliz lá nos recebendo, prefeitos, autoridades, me sentei, abracei ele, perguntei, como é que o senhor está? Ele, eu estou bem, e você, Paula, como é que está? Fazia tempo que a gente não se via. Aí eu disse, estou tão desanimado, um monte de violência aqui, violência contra a mulher, mulheres morrendo no parto, isso, aquilo, ódio, preconceito. Eu acho que está tudo tão ruim, acho que o mundo está piorando tanto. Aí ele olhou, disse assim, minha filha, por que tu está falando isso? Como assim o mundo está piorando? O mundo não está piorando, o mundo está melhorando. Vamos começar lá na Grécia Antiga. Como é que era o comportamento social de homens e mulheres? Vem de lá. E vem vindo. Hoje, antigamente, né, era comum. As crianças saíam na rua e das brincadeiras era matar passarinho, matar bicho por aí, entendeu? O que eu acho, de fato, depois que eu ouvi ele, eu fui dar uma estudada, porque eu gosto muito de ler, estudar e olhar algumas impressões, e de fato, o que eu acho
e aí a parte boa das redes sociais, já que a gente está falando delas, é que as dores da sociedade, tudo aquilo que acontece assim, embaixo do tapete dos nossos lares, dentro dos muros das nossas casas, que transborda e promove a violência, está ficando mais exposto. E aí a parte que me interessa é te dizer que hoje me parece que as pessoas estão se incomodando mais com essa violação de direitos. Antigamente, um pai surrava uma criança, ninguém estava nem aí. Hoje isso incomoda as pessoas. Hoje faz com que as pessoas denunciem, entende? Antigamente, se uma criança chegasse com algum roxo, ninguém jamais ia procurar. Bom, antigamente não existia nem conselho tutelar. O ECA tem 33 anos, 34. De 90, né? Então é 35 anos. Vai fazer 36 agora. 36 anos é nada, né? No tempo histórico de uma civilização, assim, né? É que a gente quer que tudo melhore muito rápido e no nosso tempo e nessa vida. Mas eu quero, de fato, dizer para vocês, assim, que a gente tem muito, muito espaço para melhorar enquanto sociedade. Eu acho que a gente está evoluindo, sim. Mas a gente precisa aproveitar o que as redes sociais nos oferecem, que é fazer essa informação chegar em tanta gente ao mesmo tempo, utilizar dessa criatividade para construir correntes do bem, né? E eu quero muito te agradecer. Nossa conversa hoje foi extraordinária, porque o que nos une, o que nos separa é a ocupação que cada uma tem, mas tem algo muito forte que nos une, Cris, a mim e a ti. A vontade intransigente de seguir lutando por um mundo melhor, de seguir acreditando nas pessoas, de seguir buscando essa orientação tão genuína para mim que é a fé, porque para mim é isso, assim, eu não consigo desassociar assim tudo que acontece comigo da presença de Jesus, enfim, e da fé, para que a gente possa de alguma maneira tocar as pessoas e fazê-las ter uma nova percepção, mudar o curso da história. Eu acredito que as pessoas podem sim melhorar, mudar, e quero te agradecer porque é algo muito nobre, né? Muito nobre escolher se dedicar a falar pelos que não podem falar por si, né? Pelos vulneráveis, pelo nosso bem mais precioso, que são as nossas crianças e adolescentes. E dizer que aproveitar para deixar o meu testemunho de solidariedade aos conselheiros tutelares que ainda são incompreendidos e perseguidos no exercício das suas funções por conta disso, porque a sociedade ainda não quer, no ambiente do seu lar, ser tutelada, né? Ela se vê tutelada, o que na verdade não é isso. Ela ainda se sente afrontada. No fim é isso. No fim do dia é porque a gente não assume os preconceitos que temos. Tuas palavras finais. Eu agradeço por essa reflexão final que tu fez ali, né, dessa tua conversa com o proprietário ali do Queires. Acho que faz a gente ter uma visão, assim, né? Eu nunca desacredito de um mundo melhor, até porque, como eu falei, senão não teria sentido eu estar na função que eu estou atualmente, né? É a maneira que eu tenho de contribuir com a sociedade. Eu me sinto muito privilegiada por poder contribuir com a infância e adolescência, né? Por poder contribuir com os órfãos, que a própria Bíblia, né, orienta ali a cuidar. E agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar de um tema tão importante, realmente. É um tema que alegra o meu coração, né? É um tema que eu agradeço por uma legisladora tratar, porque pode sair muitas normativas aí que regulem. Mulher, eu tive uma situações. Ideia tão maravilhosa, mas eu não vou contar porque acabou o nosso tempo, depois eu te falo. Mas é isso, eu me coloco à disposição sempre que necessário para a gente poder abordar e construir em conjunto aí a proteção das crianças e dos adolescentes, do futuro, né? É isso aí. Gente, tenham coragem para olhar para os seus lares, para a forma como educam seus filhos e filhas. Tenham coragem para defender as nossas crianças e adolescentes. Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo Coragem para Defender.